Queridos, vamos abrir a palavra do Senhor em Provérbios capítulo 10, os versos 20 e 21, aí fechando, esse trecho que nós temos, que iniciamos, na semana retrasada, do verso 18, 19, 20 e 21, e falamos dos versos 18 e 19 e iremos dar continuidade, e se puder, vamos falar sobre o verso 22 também. Vamos fazer essa leitura a partir do verso 18. Diz assim a palavra do Senhor: o que retém o ódio é de lábios falsos, e o que difama é insensato. No muito falar não falta transgressão, mas o que modera os lábios é prudente. Prata escolhida é a língua do justo, mas o coração dos perversos vale muito pouco. O lábio dos justos apacentam a muitos, mas por falta de senso morrem os tolos. A bênção do Senhor enriquece, e com ela não traz desgosto. Deixa eu ajeitar isso aqui que está voando. Queridos, nós vimos anteriormente, nos versos 18, na introdução, que nós fizemos, quando iniciamos aí a exposição do verso 18, nós vimos que do verso 18 ao verso 32 desse capítulo, nós temos aí, mais uma vez, o modo de falar e as expectativas dos justos e do perverso em contraste. De forma geral, nós vimos na exposição anterior que o insensato ele vai usar a língua para espalhar mentiras e boatos, e que o prudente, no verso 19, vai refrear a sua língua. E aí, nesse verso, nós vemos o verso, a Escritura falando sobre o controle da língua, a moderação no falar, o domínio próprio, como um dever necessário, essencial ao cristão. Matthew Henry vai declarar que os versos que agora nós vamos apresentar, dando continuidade a esse tema, o verso 20 e 21, nos ensinam como valorizar os homens, não pela sua riqueza e influência no mundo, mas pela sua virtude. E aí, mais uma vez, a questão da fala, do bom senso, da moderação e do uso da língua para abençoar e não amaldiçoar. E aí nós vamos perceber que esses versos estão promovendo o uso correto da fala, do discurso, pelo reto aí em paralelo com o seu oposto, com o perverso, e a necessidade que temos de refrear um modo de falar nocivo dos homens insensatos. E aí no verso 20 ele diz assim: prata escolhida é a língua do justo, mas o coração dos perversos vale muito pouco. É interessante como ele vai misturar, eu não sei se vocês perceberam isso, como ele vai misturar uma coisa com a outra, e vai mostrar, de certa forma, que a prosperidade vinda também desse comportamento, ou seja, de um modo de falar piedoso. Nós vimos lá no capítulo 16, quando estávamos lendo, como as coisas estão relacionadas, E é o que nós vamos ver aqui. Ele vai falar que existe uma riqueza, que essa riqueza é bênção, porque está relacionada com a palavra de Deus. Está diretamente relacionada com a palavra de Deus. Uma riqueza que é proporcionada por ela na vida daqueles que se utilizam do Evangelho. O verso 20 vai dizer assim: prata escolhida
é a língua do justo, mas o coração dos perversos vale muito pouco. É interessante nós percebermos a estrutura desse verso. Percebam aí que prata escolhida, e aí é algo valioso, né? O que é a prata escolhida? É aquela prata que foi purificada, tirada das suas impurezas, né? Prata escolhida é a língua do justo. A prata está se relacionando com algo de pouco valor, tá? Percebam aí essa oposição. A língua do justo é valiosa, enquanto que a fonte de toda a língua, a fonte do ser humano, ou seja, a fonte da boca de determinadas pessoas, ou do ímpio, do perverso, não tem valor algum. Tá? E é esse jogo de, vamos dizer assim, de contrastes, né? E aí temos um quiasmo, língua do justo e coração dos perversos. A maneira como ele coloca, como dispõe isso nesses versos, vai nos falar alguma coisa. É interessante isso, porque além dessa relação de contiguidade, de vizinhança, né, a língua do justo e o coração dos perversos, percebam, prata escolhida é a língua dos justos, mas o coração dos perversos vale muito pouco. Há um quiasmo aí, né? Quando ele relaciona prata escolhida com pouco valor e língua dos justos com o coração dos perversos. Até mesmo na estrutura do verso, que a gente não consegue perceber, a aliteração que existe entre leve, coração, e lesson, língua, dá a ideia que uma coisa está relacionada à outra, que uma coisa interfere na outra. Ou seja, a ideia é: o coração produz as palavras e as palavras revelam o coração. E essa é uma ideia muito conhecida nossa. A Escritura vai falar muito sobre isso. O próprio Senhor Jesus, em Mateus capítulo 15, verso 11, e os versos 17 e 19, vão mostrar para a gente que a boca, e usar uma linguagem aí de um dito popular, a boca fala do que o que está cheio o coração. Olha o que o Senhor diz em Mateus capítulo 15, falando ali, contrapondo-se com os fariseus, que eram tão preocupados com aquela limpeza ou lavagem cerimonial, que apontava para a santidade, para a purificação de Cristo na vida do homem. Diz assim: não é o que entra pela boca o que contamina o homem, mas o que sai da boca. Isto sim contamina o homem. Lá nos versos 17 a 19 diz assim: não compreendeis, explicando o que ele estava falando, que tudo que entra pela boca desce para o ventre e depois é lançado em lugar escuso, mas o que sai da boca vem do coração, e é isso que contamina o homem, porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. São estas coisas que contaminam o homem, mas o comer sem lavar as mãos não contamina. É interessante, nós fomos olhar para a biologia, falar sobre isso, né? Quando o Senhor diz assim: não compreendeis que tudo entra pela boca para o ventre, depois é lançado em lugar escuso. Quando o nosso organismo parte para para o processamento da digestão, é interessante que você tem todo um órgão preparado para isso, para lançar essas coisas no organismo, né? Fazer com que o alimento sólido seja diluído, né? E transformado em proteínas, sais, minerais, que serão transportadas pelo sangue, e aquilo que não serve é excretado. Então, tudo aquilo que não serve de alimento para o nosso organismo, que nós comemos, é separado. Aquilo que é bom é mandado para o sangue, e aquilo que não presta vai ser excretado. E falar em excreção, você lembrar, desculpa aí, até da lembrança, né, das fezes.
uma coisa assim grotesca, uma coisa... Eu que sei, porque vira e mexe eu tenho que limpar o que mendigos e pessoas fazem aqui do lado da igreja, às vezes da frente da nossa casa. É uma coisa nojenta. E é essa comparação que nós temos aqui. Ele está dizendo aqui, o Senhor Jesus está dizendo que com relação à nossa boca, é o contrário. Nós estamos pegando aquilo que é pior que existe dentro de nós e colocando para fora. É essa a ideia aqui. O que existe de pior, o que não presta nos seres humanos, está ali no nosso coração. Não pronto para ser excretado, jogado fora, mas para ser lançado pela boca. E nós vamos perceber aqui que o provérbio vai dizer que as palavras, as boas palavras, aquilo que vem de um coração transformado, é aquilo que vai alimentar outros homens. É um livro apócrifo, eclesiástico, no capítulo 21, verso 26, ele diz assim, nessa mesma perspectiva: o coração dos insensatos está na sua boca, mas a boca dos sábios está no seu coração. Apesar de usar as mesmas palavras em ordens distintas, a ideia aqui é de uma grande oposição que se manifesta muito claramente no que nós temos lido aqui em Mateus capítulo 15 e no que o próprio livro de Provérbios está dizendo. E aqui, em especial, nós estamos vendo uma admoestação ao filho, ao crente, para ser reto, pois as suas palavras são de grande valor, e que se assim não forem, serão inúteis. Matthew Henry vai nos dizer que os homens bons são bons para alguma coisa, ainda que sejam pobres e humildes nesse mundo e possam não ter poder ou riquezas com que fazer o bem. Enquanto tiverem uma boca para falar, eles serão valiosos e úteis, e por causa disso devemos honrar os homens que temem ao Senhor, porque do bom tesouro do seu coração produzem boas coisas, e isso os torna valiosos. Tiago vai dizer: não deve ser assim, de uma mesma fonte jorrar água doce e água salgada. Não deve ser assim. Por quê? Porque nós devemos colocar para fora, expressar um coração transformado, um coração purificado, um coração que foi alcançado pela graça de Deus. Por isso ele fala em dominar a língua, por isso ele fala em domínio próprio, que nem tudo o que se pensa ou que se tem no coração deve ser dito. Nós temos que tomar muito cuidado com isso, porque temos uma natureza pecaminosa. A própria palavra de Deus, em Gálatas capítulo 6, capítulo 5, vai dizer que o Espírito nos foi dado para que não façamos aquilo que seja do quê? Da nossa vontade, da vontade da carne. Aquelas pessoas que dizem assim: eu sou sincero, e falo mesmo. Eu, sinceramente, em alguns contextos, essa fala mostra o pecado do nosso coração. Porque nós temos estudado aqui, e vamos dar continuidade hoje na escola dominical, e quem vai falar vai ser o Rafael, sobre esse princípio, de que nós não podemos falar
assim, sem pensar. Até mesmo a verdade, em determinados contextos, ela é pecaminosa. Então nós precisamos tomar cuidado com isso. Porque é a palavra de Deus. Percebam como o livro de Provérbios, nesse momento em que nós estamos lendo aqui, é recorrente esse tipo de coisa. Capítulo 16, nós lemos, nós vamos falar de novo sobre a língua. Como é importante, como é essencial, como é necessário ouvirmos e sermos preparados para controlar o nosso coração, controlar aquilo que sai da nossa boca. Prata escolhida é a língua do justo. E a metáfora presente nesse verbo compara, o falar do homem piedoso, o falar do homem reto, a uma prata escolhida. E a ideia aqui é de que essa prata tem um valor mais elevado, ela é aceita em todo lugar, porque ela é purificada, é aquele mesmo processo que você tem do ouro, quando você extrai o ouro, e aí você precisa purificá-lo, das sujeiras e das sujidades que existem. É essa a ideia, é uma prata que se mostra livre de ligas e escórias, e que essas escórias, essas ligas da prata que é escolhida, que foi purificada, demonstram as intenções, ou representam as intenções e efeitos malignos presentes na fala de um homem perverso. E parece que tem gente que gosta de falar determinadas coisas para que nós venhamos a sofrer. E muitas vezes nós vemos isso dentro da nossa própria casa, com os nossos pais, com os nossos irmãos, que falam determinadas coisas com o objetivo de ferir e magoar. É triste isso, porque já a nossa fala pode fazer isso sem a intenção de fazer. E nós somos craques em fazer isso. Eu sou craque em fazer isso. Falar alguma coisa não tem como objetivo de magoar ou dizer ou ofender, mas magoa e ofende. E mesmo que nós não tenhamos intenção disso, nós temos que pedir perdão, reconhecer isso. Mas existem pessoas pais, irmãos, amigos, que fazem questão de falar, e você percebe a maldade no coração, ferindo bruscamente aquela pessoa. Não deve ser assim, Porque o que a Escritura vai dizer lá no capítulo 10, verso 21, o lábio dos justos apacentam a muitos. O lábio do justo apacenta a muitos, contrapondo-se com os versos 18 e 19, dando aquela tradução mais, vamos dizer assim, mais rebuscada, ou mais simples, Para nós seria: quanto ao que esconde o ódio com lábios mentirosos e aquele que publica um relato injurioso, são eles insensatos, que seria aí uma tradução mais livre dos versos 18 e 19. O que retém o ódio é de lábios falsos, o que difama é insensato. Muito falar, não falta transgressão, mas o que modera os lábios é prudente. Aqueles que usam o seu discurso, a sua fala para abençoar a muitos, eles são sinceros, livres de desejos de maldade e maus desígnios, como as obras de Deus. As obras de Deus são comparadas também a uma prata refinada. Lá em Salmo, capítulo 12, verso 6, a palavra de Deus diz assim: as palavras do Senhor são palavras duras, prata refinada em cadinho de barro, puras, depurada sete vezes. As obras de Deus são comparadas
a prata refinada, ou seja, aquilo que é puro, aquilo que é santo, e por isso nós podemos confiar nelas. Assim são as palavras dos homens justos. Elas têm peso, elas têm valor, e elas vão enriquecer os que as ouvirem com sabedoria, que é melhor do que uma prata refinada. E aí, por outro lado, que nós temos o coração dos perversos. E esse coração é a sua fonte. É a fonte de onde essa boca, ou esse discurso, tem origem. E ele vai dizer que essa fonte, olha que interessante, ele não está falando do instrumento. Percebam que no verso 20 ele está falando do instrumento, mostrando que esse instrumento, ou seja, aquilo que sai da boca do justo, tem grande valor, porque representa a sabedoria divina. Mas a fonte de todas as coisas na vida do homem perverso não tem valor algum. Bruce Waltke declara que a avaliação do modo de falar aqui, de ser de pouco valor, é assustadora para uma criatura feita à imagem de Deus. Por quê? Porque não é para ser assim, como diz Tiago. Não pode, de uma mesma fonte, jorrar água salgada e água doce. Não é assim que deve ser. E nós precisamos aprender isso. Nós precisamos aprender, como a Escritura está nos dizendo, porque esse é o caminho de vida. E é isso todo o tempo que a Escritura está nos dizendo. Com esses ensinamentos, com esse comportamento, com esse caminho da verdade. É um caminho de vida, é um caminho que vai levar à vida, não só a sua, mas como de outras pessoas. Porque o outro caminho vai levar à morte. De quem se utiliza dessa forma. E apesar de ser capaz de inventar toda sorte de instrumentos, o coração perverso inventa o pecado e a violência, porque essas coisas habitam, como nós temos no verso 11, habitam no profundo do seu coração. A boca do justo é manancial de vida, mas a boca dos perversos mora a violência. E essa genialidade, porque há uma genialidade nisso, Como muitas vezes nós somos perversos, o exemplo que eu dei de pais com relação aos seus filhos, e eu tenho consciência e tranquilidade que eu nunca, na minha vida, utilizei disso para com os meus filhos, nem para com a minha esposa. De falar com a intenção de magoar e de ferir. Eu não estou dizendo que eu nunca fiz isso. Eu estou dizendo que eu nunca fiz isso com intenção. Porque fazer isso, muitas vezes, nós fazemos. E o pecado está não em fazer pura e simplesmente, ou melhor, o pecado está em fazê-lo simplesmente, e não na intenção. Porque nós caímos e tropeçamos em muitas coisas. Mas a ideia aqui é de alguém que pratica isso com um objetivo maldoso. É que tem esse propósito. É que tem essa disposição no coração. O profeta Jeremias, ele vai dizer que o coração do homem é desesperadamente corrupto. Por isso que nós precisamos estar atentos ao nosso coração, às nossas intenções. Eu cito aqui uma frase de Calvino, muito repetidamente, que o coração do homem é o quê?
uma fábrica de ídolos. Esse é o coração humano. E nós precisamos estar preparados, entendendo que dentro de nós existe um inimigo. Auxiliar do pior inimigo das nossas almas, que é Satanás. E esse inimigo é a nossa carne. No verso 21 ele vai dizer assim: os lábios dos justos apacentam a muito. E aí você vê esse grande abismo entre o justo e o ímpio. E percebe que essa metáfora usada anteriormente, da prata escolhida, com a língua do justo, ela está sendo esclarecida aqui nesse verso, com essa metáfora do lábio dos justos apacentarem a muito. O sentido aqui da palavra apacentar é alimentar a alma, ensinar, doutrinar e guiar. É interessante porque Davi usa essa expressão ali no Salmo 23. A ideia é essa, de um pastor que está conduzindo as suas ovelhas, mas o alimento ali, ou a imagem ali, não é de um pastor físico, mas que a metáfora seja, mas é do verdadeiro pastor. É Deus nos guiando por bons pastos, alimentando a nossa alma. E é isso que nós estamos vendo aqui. Os lábios dos justos apacentam a muitos. É interessante nós atentarmos para essa palavra aqui, justo, no Velho Testamento, tzadik, porque o justo é aquele que anda de conformidade com um padrão ético e moral que reflete a natureza e a vontade de Deus. O tzadik no Velho Testamento é isso, significa isso. A conduta reta de um homem vai brotar de um novo coração. E é isso que a Escritura vai nos mostrar. E Abacuque vai expressar essa verdade, da conduta santa, reta, brotando de um novo coração, expressando as seguintes palavras: o justo vive por fé. E é interessante nós olharmos aqui a forma como esses versos estão estruturados, com uma afirmação e uma oposição, Prata escolhida, mas o coração, os lábios do justo, mas por falta de senso. E aqui no verso 21 em especial, os lábios do justo apacentam muito, mas a sua oposição, mas a falta de senso, mas por falta de senso morrem os tolos. Sugere que apesar do insensato estar cercado por palavras que preservam a vida do reto e que alimentam a muitas pessoas, ele está morrendo à míngua, porque lhe falta bom senso para se utilizar, ou seja, para se alimentar dessas palavras, e ele não pode recebê-las, e muito menos dar vida. E enquanto que a multidão de palavras não faz bem nenhum, como nós vimos lá no verso 19, no muito falar não falta transgressão, as poucas palavras escolhidas de uma pessoa reta darão vida a muitos outros irmãos. E mais uma vez nós estamos vendo aqui a Escritura admoestando a nós, filhos, a entesourar a sabedoria divina que foi trazida aqui por meio dos pais. Os sábios entesouram o conhecimento, mas a boca do nécio é uma ruína iminente. E nós vimos no início do livro de Provérbios essa sabedoria desses pais, que é a sabedoria divina. O que eles estavam transmitindo, ou que Salomão está transmitindo aos seus filhos, ou o que Deus está transmitindo aos seus filhos, a igreja, representa a sua sabedoria, a ética e a sabedoria paterna
deve representar a ética e a sabedoria divina. Olha que responsabilidade a nossa. Nós, como pais, precisamos e temos a necessidade de ensinar aos nossos filhos a sabedoria de Deus. Ontem eu estava falando na igreja presbiteriana de Realengo, e é uma coisa que eu sempre digo, e que nós não pensamos sobre isso. A autoridade que nós temos, ela é representativa. A sociedade é assim também, né? Nós não podemos perceber que a autoridade está sobre nós. Não é o Horebe que tem autoridade. Não é fulano de tal que tem autoridade como pai. Fulana de tal que tem autoridade como mãe. A autoridade que um ministro, que um pai, que um juiz exerce na sociedade, ela é representativa. Porque é a autoridade divina que chancela ou dá a permissão para alguém exercer uma atribuição. O que isso significa? Significa que eu não posso dirigir a igreja como eu quero, a maneira como eu penso, ou da maneira como o conselho pensa, ou da maneira como a igreja presbiteriana pensa. Mas o pensamento da liderança tem que ser um pensamento bíblico. Porque não existe autoridade que esteja sobre mim, sobre a pessoa ou sobre a instituição. Toda a autoridade, ela é conferida, ela é representativa. Eu, como pai, não posso conduzir os meus filhos da maneira como eu quero, mas devo ensiná-los no caminho do Senhor. A minha posição em quem eu sou não me dão essa autoridade. Por quê? Porque a minha autoridade é representativa, porque eu sou mordomo de Deus. Eu não posso fazer o que eu quero. Eu não posso liderar e conduzir a minha casa, a minha esposa e os meus filhos da forma como eu acho melhor. Nós só temos essa prerrogativa quando estamos fazendo aquilo que o Senhor mandou em sua palavra. Nós tivemos um batismo, uma profissão de fé aqui recentemente da nossa irmã Maria Alice, e numa das perguntas era: você permanecerá fiel à liderança da igreja enquanto essa estiver fiel às Escrituras? E por que nós fazemos isso? Porque a autoridade da igreja é representativa. Porque acima da autoridade da igreja está a autoridade divina. E eu não posso andar fora desse caminho. Você até tem um livre-arbítrio de fazer isso, né? Ou como nós chamamos na nossa teologia, livre-agência, né? Não é na perspectiva arminiana, não falamos em livre-arbítrio, não é. Você tem liberdade para fazer outra coisa, né? Mas não tem autoridade. E aí quando você usa dessa liberdade para ferir essa autoridade, aqueles que estão debaixo da sua responsabilidade têm a obrigação e a responsabilidade diante de Deus de não se submeterem. Antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Por quê? Porque a autoridade que você tem não lhe pertence, não é sua. Eu não posso exigir do meu filho aquilo que a Escritura não me confere. Eu não posso exigir da minha esposa aquilo que a Escritura não me confere, aquilo que não seja piedoso, santo. Eu não posso exigir da igreja aquilo que a Escritura não me confere. Eu não tenho essa autoridade. Por isso que ele diz aqui e compara a autoridade do Pai como autoridade divina e as palavras do Pai como autoridade divina. Por quê? Porque devem ser a mesma coisa.
Por isso, Provérbios admoesta o filho a tesourar a sabedoria ética dos pais, de modo que ele e todos aqueles que desejarem suas palavras possam viver e não morrer. Abra Provérbios capítulo 18, 21. Olha o que a Escritura vai dizer. Sempre estará diante de nós a morte e a vida, a maneira como falamos, o modo de falar, o modo de utilizar as nossas palavras, vai ser um modo que leve à vida ou à morte. E é isso que a Escritura está nos dizendo. É isso que a Escritura está nos dizendo. Olha o que diz Provérbios capítulo 18, verso 21. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. É interessante que nós, o pensamento ocidental, ele é muito sistemático, diferente. Às vezes é difícil você entender o pensamento oriental, até mesmo na questão de salvação. É complicado isso. Por quê? Porque aqui nós estamos, e entra em choque muitas vezes, mas eu não sou salvo. Então só porque você é salvo, você pode fazer tudo isso aqui e aí vai ter vida. Você se acha salvo, por um status, ou sei lá, por uma instituição que homologou alguma coisa assim, e aí você tem direito a viver desse jeito, contrário à Escritura, e achar que isso vai lhe dar vida. A Escritura está dizendo o contrário. E a questão aqui não é relativa à salvação, ou seja, o que eu estou falando, a relação aqui é demonstrar essa salvação. Quando nós falamos que a língua leva a vida e a morte, aí você pensa, isso é o pensamento ocidental, bastante fechado, bastante sistemático. Se eu sou salvo, eu posso fazer todas essas coisas e posso trilhar o caminho da morte que eu vou viver. Mas não é assim. Porque a salvação pressupõe que o caminho que você vai escolher é esse. Lá no capítulo 3 de Provérbios, quando o pai fala ao filho, Salomão está falando sobre a disciplina, para que ele não se enfade da disciplina do Senhor, é que o filho não seguiu, a ideia é que ele não seguiu a orientação bíblica e por causa disso ele foi punido severamente pela mão de Deus. Com que propósito? De curá-lo. De curá-lo. E esse é o propósito da disciplina. É por isso que a Escritura diz que o pai disciplina o filho, Deus disciplina os seus filhos como o pai disciplina o seu filho. Se ele não recebe a disciplina, ele é bastardo. E por quê? Porque ele se desviou do caminho. E qual é a forma de colocá-lo no caminho de novo? A disciplina do Senhor. E aí nós vamos entrar no mesmo aspecto. Porque esses que são disciplinados, eles estão no caminho do Senhor, apesar de terem se desviado. Mas eles estão no caminho do Senhor. E para que eles voltem a esse caminho, a mão de Deus pesa sobre eles. E pesa para a salvação. O apóstolo Paulo lidou com esse tipo de pessoa lá no capítulo 6. Vamos pecar para que a graça seja mais abundante, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. E aí Paulo vai dizer, não é assim. A salvação pressupõe santidade. Por quê? Porque ele vai dizer que nós morremos em Cristo para o pecado. Então o pecado não pode ser doce e aprazível ao nosso coração. Nós não podemos viver na prática do pecado, ir buscando o pecado, vivendo uma prática errada em nossa vida, consciente, entendendo que Deus é bom, então Ele vai me perdoar. Isso na realidade mostra o que o apóstolo Paulo falou, que ele não foi alcançado pela graça de Deus. Porque aqueles que foram alcançados pela graça de Deus não têm prazer no pecado. E lutam, por causa da nossa natureza pecaminosa, para se desvencilhar
daquelas coisas que representam uma velha natureza. Esse é um caminho que só pode ser trilhado por nós. E por só poder ser trilhado por nós, ele nos é ordenado. E é isso que a graça vai dizer, que o perverso deve abandonar os seus caminhos e se voltar para o Senhor, porque Ele é rico em perdoar, porque o Senhor não tem prazer na morte de ninguém. As palavras que estão sendo ditas aqui, estão sendo ditas na profundidade e no viés da graça de Deus que é oferecida a nós. E essa graça inicia-se pelo conhecimento correto da palavra e da vontade de Deus. E é dessa forma que se inicia o livro de Provérbios. Grita nas praças a sabedoria, nos altos dos muros lança a sua voz. E ele vai dizer as consequências disso, daqueles que desprezaram a palavra do Senhor, daqueles que rejeitaram essa palavra. No dia da calamidade, o Senhor também vai desprezá-los. Da mesma forma. E é engraçado quando nós olhamos esse texto e essas coisas, como temos nas discussões, nós olhamos assim, poxa, como Deus é mau. Como Deus sei lá, como é que pode? Porque o nosso entendimento está completamente distorcido e nós não conseguimos entender essas palavras como palavras que representam o amor de Deus a si mesmo. Para aqueles que desprezaram conscientemente as oportunidades, o chamado da graça de Deus. E pior do que o pecado, e mais grave do que o pecado, e mais danoso que o pecado, é a rejeição da graça de Deus quando ela bate em sua porta. Quando ele diz assim, no verso 23 do capítulo 1, atentai para a minha repreensão, eis que derramarei copiosamente para vós outros o meu espírito, e vos farei saber as minhas palavras. A ideia aqui de alguém que se voltou um pouquinho, ele saiu daquela direção e olhou para Deus, e Deus derrama copiosamente sobre ele as suas bênçãos. Mas aqueles que desprezam, olha o que ele diz, mas porque clamei e vós recusaste, porque estendi a mão e não houve quem atendesse. Antes rejeitaste todo o meu conselho, não quiseste a minha repreensão, também eu me rirei na vossa desventura. Envindo o vosso terror eu zombarei, envindo o vosso terror como a tempestade, envindo a vossa perdição como redemoinho. Quando vos chegar o aperto e a angústia, então me invocarão, mas eu não responderei. Procurar-me-ão, porém não me hão de achar. É engraçado, né? Porque você vê a Escritura falando de um pai amoroso, de um pai que ama, de um pai que se dá. E aqui você vê a completa rejeição. Como é que essas coisas funcionam? Funcionam da seguinte forma, porque aqueles que não são filhos e demonstram isso, essa filiação, esse desprezo, eles serão desprezados. Essa é a justiça de Deus. Eles serão desprezados. Você já foi desprezado alguma vez? Já sentiu a vergonha do desprezo? Às vezes uma rejeição com relação a uma, vamos dizer assim, a um encontro amoroso, ou alguma coisa assim, de uma menina que você gosta, de um rapaz que você gosta, e ele a despreza claramente, ou ele a despreza, ou ela a despreza claramente. Como aquilo é dolorido no coração? Como aquilo é ser desprezado por um pai, por uma amiga, uma pessoa que você ama, virar as costas para você, quando você está oferecendo amor e carinho,
É isso que nós fazemos quando a palavra de Deus está sendo trazida a nós e nós a rejeitamos. Nós dizemos assim: puxa, essa palavra é boa, que legal, mas eu não quero isso não. É o mesmo desprezo, de uma forma mais polida, daquele que rejeita e abomina aquele tipo de coisa. É como se você estivesse oferecendo comida para uma pessoa que passa a necessidade e ela olha essa comida e diz assim: isso é vil. Como o povo de Deus fez com o maná, que representava Cristo. É terrível, é um sentimento terrível. Não sei, é como se você estivesse abrindo um buraco e se colocando ali dentro, jogando lá embaixo. Principalmente quando isso é feito por uma pessoa que você ama. Eu conheço a história de um rapaz, e isso mexe muito comigo. E aprontou muito, né? Na vida familiar. E aí, numa época de festa, alguma coisa assim, ele veio aos pais pedir perdão e dando um presente. A maneira como ele achou e de reconhecer o seu pecado e o seu erro. E aqueles pais olharam o presente, viraram as costas e não aceitaram. O coração desse rapaz ficou completamente destruído. Todas as vezes que o Senhor expõe a sua palavra, apresenta a sua graça, e nós desprezamos isso. É assim que as coisas acontecem e que o Senhor se sente, provavelmente. É o desprezo por alguém que nos ama. Quando esse caminho de vida está nos sendo apresentado e nós rejeitamos esse caminho, nós estamos desprezando o Senhor. E a Escritura diz que no dia da calamidade o Senhor também vai agir dessa forma. Lá em Mateus capítulo 7, Senhor, nós pregamos, nós profetizamos, nós isso, nós aquilo outro, nunca vos conhecia. Nunca vos conhecia. E entendendo a temática do livro de Provérbios, o Senhor está falando desses últimos dias. Ou seja, do último dia, do dia do Senhor. Porque o tempo é agora. O tempo é agora de mostrar essa nossa salvação, de colocar isso em prática. O tempo é agora de viver essas coisas. O tempo é agora de ouvir a palavra de Deus. E se livrar de uma morte que é temporal, e que pode representar aqui na Escritura momentos ruins ou consequências de coisas ruins em nossa vida por causa das escolhas que nós fizemos. Mas muito pior e muito mais abrangente do que isso é o que isso representa no final. Porque, como Davi, quando nós estamos sofrendo pelos nossos pecados, e a mão de Deus está pesando sobre nós, isso é graça. Isso é graça de Deus na nossa vida. E o Senhor, com todas essas coisas, como consequência do nosso pecado, está tratando o nosso coração, está nos preparando, está apresentando e colocando para nós um caminho de quê? De vida. E era por isso que Davi, nos seus comportamentos, nas suas atitudes, depois do pecado dele, era um comportamento de piedade e resignação, porque ele recebia aquilo da mão de Deus e agia conforme a vontade de Deus, de uma atitude piedosa. E essa atitude piedosa diante de Deus que ele age com relação a Absalão, com relação a Simei, porque ele entende que todas aquelas coisas estavam cooperando para o bem.
da sua vida. E ele estava trilhando o caminho que o Senhor estava colocando agora diante de si, quando disse: o Senhor já te perdoou, não morrerás, mas você vai receber as consequências do seu pecado. Receba isso de forma piedosa e crente. E foi isso que ele fez. Ouvir essas coisas com ouvidos moucos é ouvir para a nossa própria destruição. E aí você vai dizer: mas qual é a relação? Eu vou fechar. A relação que nós temos aqui é que o Senhor está colocando à nossa disposição um caminho de vida e de morte, que diariamente nós temos que escolher. Não é a nossa salvação que está em jogo. A nossa salvação não está em jogo. Aquele que é salvo para sempre. O que está em jogo aqui é nós confirmarmos o nosso coração diante de Deus dos homens. Aonde eu estou? Se eu estou no caminho de morte, apesar de achar que sou salvo, ou se eu estou verdadeiramente no caminho da salvação, porque eu estou trilhando um caminho de vida. Por isso que o salmista vai dizer lá no Salmo 103: não te esqueças de nenhum só dos teus benefícios. E o primeiro é o perdão de Deus com relação aos nossos pecados. Hoje você é justo. Hoje você é justificado, porque Deus perdoa os seus pecados. Mas isso não significa que você tem que trilhar e que você vai trilhar um caminho de vida, de morte, porque trilhando esse caminho você está dizendo que não foi alcançado pela salvação de Deus. Está dizendo para você mesmo. Não é para o mundo também, mas nós não vemos aquilo que se passa dentro de você. Por isso essas coisas estão diretamente atreladas à vida e à morte, porque são representativos do nosso estado diante de Deus. Justo, insensato, caminho de vida, caminho de morte. Qual é o caminho que você está trilhando? Qual é o caminho que você está trilhando? Por isso a palavra de Deus nos chama a conhecer a Deus e a conhecer a sua palavra. O desejo do cristão é conhecer a vontade de Deus para viver de acordo com o status, com a condição em que você se encontra hoje. Nós somos os primeiros a reclamar os nossos direitos, né? Antigamente tinha o tal da carteirada, mas nós sempre fazemos isso. Muitas vezes nós fazemos isso. Você sabe com quem você está falando? Por quê? Porque queremos que os nossos direitos sejam reconhecidos. Que o direito da sua filiação em Cristo Jesus e a salvação seja reconhecido por Deus, pelo mundo e por você estar trilhando o quê? Caminhos de vida e não caminhos de morte. Vamos orar. Senhor, queremos te agradecer, ó Pai, pela tua palavra e pedir, Senhor, que você esteja consolando o nosso coração. O Senhor sabe as nossas deficiências, a própria palavra de Deus diz que nós somos pó. E mostra, Senhor Deus, a nossa a fugacidade da vida como um todo. Por isso, pedimos a tua graça e a tua misericórdia, Senhor, sobre nós. A tua palavra fala: conhecereis a verdade vos libertará. Também diz lá em Oséias que o povo se corrompe por falta do conhecimento de Deus. Porque até mesmo naqueles que deveriam
trazer esse conhecimento, eles estão rejeitando esse conhecimento. E como fazer a vontade de Deus sem conhecê-la? Por isso nos dá sede a tua palavra, faz com que todo o ensino e toda a instrução seja por nós recebidas, ó Pai, por nós guardadas e aplicadas, e que o Senhor tenha misericórdia de nós, e que tenhamos prazer de trilhar um caminho de vida, por mais que esse caminho seja um caminho difícil, seja um caminho, Senhor Deus, pesado, mas que possamos trilhar esse caminho, seguindo os passos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tem misericórdia de nós, ó Deus, e faz com que nós possamos olhar a palavra de Deus como um tesouro imensurável, e que desejamos, estamos ávidos de buscá-lo em nossa vida. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Recebei a bênção e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a consolação do Espírito Santo esteja sobre o teu povo, Pai, hoje e eternamente. Amém.